Então, galerinha, agora a gente vai começar a ver os métodos para poder encontrar as raízes. Vocês já aprenderam a encontrar raízes de equações: equação da reta, equação do segundo grau, equação do terceiro, do quarto. Isso daí, o que vocês faziam? Era só pegar a função igual a zero. O que você estava querendo dizer igual a zero ali? Fisicamente, que as forças estavam em equilíbrio. Matematicamente, que estava cortando o eixo X. E é isso que a gente vai fazer. Esses métodos, eles vão garantir que a gente encontre as raízes. A gente vai ver agora um método, que é o método da iteração linear. Iteração quer dizer que você vai pegar, achar um valor, com esse valor vai fazer o cálculo para poder achar outro, ou seja, você vai atualizando. É iterar. Cálculos numéricos consecutivos. O que esse método faz? Vamos lá. Esse método eu pego uma função e desmembro a função, onde a minha função ela era, vamos botar o exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos seno de x igual a zero. Como é que eu vou desmembrar essa função? Eu vou isolar o x, ou seja, eu vou chegar nesse formato aqui, ó, x igual a uma função que dependa do x. Então isso aqui é a base para esse método. Ou seja, eu vou ter uma equação da reta e uma função qualquer. Geometricamente, é isso aqui, ó. Eu tenho uma equação da reta, y igual a x, e tenho uma função qualquer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um chute inicial para iniciar os cálculos, né? Que seria o meu x0. Com esse x0 aqui, ó, eu vou substituir na função. Vou achar um valor para x. Vou atualizar o valor de x, ó, x1. Aí com esse valor aqui, eu vou substituir na função de novo. Vou atualizar o valor de x, achei o x2. Com esse valor aqui, vou jogar na função de novo, até chegar na minha função. Então a ideia é essa do método. Mas como eu vou saber se meu valor vai tender para cá ou para lá? Como é que eu vou saber isso? Aí a gente aplica o quê? A derivada da função. Se eu derivar a função e colocar o meu chute inicial ali e observar que está tendendo a zero, o que seria uma derivada? Substitui o ponto, tender a zero. Isso quer dizer que a função está o quê? Decrescente. Então, para ela estar decrescente, o que vai acontecer? O valor tem que estar menor do que 1, né? Se ele estiver menor do que 1, ele está diminuindo, tendendo a zero, ou seja, tendendo a raiz. E é isso que a gente vai fazer. Por isso eu botei aqui, ó, os passos. Primeiro passo, isolar o x, transformar isso aqui. Segundo passo, aqui você já vai pegar a função, ó, que está igualada a x e derivar. Derivando essa função, eu vou substituir o chute inicial. Por que a gente fala que é chute inicial? Porque é um valor qualquer. Eu vou pegar o valor e jogar ali, chutar. Normalmente a gente faz o que? A gente olha o gráfico das duas funções, vê o ponto de encontro mais próximo que a gente quer e chuta o valor. Normalmente se faz isso, tá? Só que no caso de vocês, já vai ter a função, como está aqui, ó, no exemplo, o chute e o critério de parada, que seria o erro. E fazendo o chute ali, verificando que ele é menor do que 1, eu vou usar a função para encontrar a raiz. Vamos ver na resolução aqui, propriamente dita. Então, ó, dada a minha função, primeiro passo, isolar o x. Ó. Isolei o x aqui. Joguei o seno para lá e tirei a raiz. Beleza, tá aqui. Segundo passo eu tenho que ver se essa função que eu isolei aqui ela é adequada ao meu chute. Meu chute é esse aqui, ó, 0,9. Como é que eu vou ver se ela é adequada? Eu vou derivar a função. Fiz a derivada de raiz de seno, que é u elevado a n. N vezes u elevado a n menos 1 vezes derivada do u. Tá aqui. Agora eu substituo o x pelo x0, ou seja, boto 0,9 no lugar dele. Para saber se converge ou não, esse valor tem que ser menor do que 1. Substituir aqui, ó. Se eu colocar isso aqui na minha calculadora, eu tenho duas possibilidades. Uma, trabalhar em graus, a outra em radianos.
aqui eu vou conseguir identificar qual função eu vou trabalhar aqui, ou seja, qual unidade de medida eu vou trabalhar. Se eu trabalhar em graus, vai dar maior que 1, tá vendo? Vai tender ao infinito, ou seja, as duas funções elas vão se distanciar. Não é a minha ideia. Então esse aqui não serve. Já esse aqui, ó, tá vendo? Tá menor do que 1. Quer dizer o quê? Que conforme for achando os valores, eles vão se aproximar. Ou seja, vai tender a um valor comum. Logo, eu vou utilizar o que? A medida em radianos. Então isso aqui é só para comprovar que essa função aqui, ó, x igual a essa função aqui, é adequada ao chute de 0,9. Agora eu vou calcular. Então eu vou encontrar a raiz agora. Então eu vou lá, separando a tabelinha, ó. Valores para x, valores para a função, que é essa aqui, ó, raiz sendo x. E aqui eu tenho um erro, que eu falei lá em cima. O erro tem que ser menor que 10 a menos 3. Então tem que ser menor que isso aqui. O que seria o erro? Quando a gente está trabalhando com raízes, exemplo, é como se eu tivesse com isso aqui, ó. Eu tenho meu eixo x e tenho aqui meu eixo y. Eu tenho uma função que passa aqui. Então eu pego um valor de x aqui e pego um valor de x aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente na realidade está trabalhando com essa distância do x aqui, ó. Primeiro o valor do x, segundo o valor do x. Então quanto menor essa distância aqui, mais próximo da raiz vai estar. É isso aqui que a gente vai fazer no critério de erro, tá? Tem outros critérios de parada? Tem. A gente poderia observar o que? A variação do f de x. Mas a princípio a gente vai observar isso aqui, né? A variação do x, tá? Então aqui, ó, é o delta x. Meu erro é esse aqui, ó, em módulo, erro absoluto. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui na calculadora científica para ficar mais rápido? Em vez de ficar digitando todo o valor, em vez de ficar digitando assim, raiz, aí seno de 0,9 igual, aí eu acho esse valor. Esse valor que eu achei aqui é o atualizado. Aí eu vou ter que fazer o que? Digitar de novo. Raiz de seno de 0,88851. Aí eu vou achar esse valor aqui. Aí depois eu pego raiz de seno desse valor aqui. Aí eu acho esse. Aí depois eu pego raiz de seno aí desse valor. Aí eu acho esse. E assim sucessivamente. Tá? Como é que eu sei se que eu vou parar ou não? Eu vou ter que olhar para o erro. Então eu vou ter que pegar, ó, a linha. Erro é da linha, tá? Esse aqui menos esse, em módulo. Vou achar esse carinha aqui. Aí aqui, ó, esse menos esse, em módulo. Vou achar esse cara. Esse menos esse, em módulo. Vou achar esse cara aqui, ó. Esse menos esse, em módulo. Vou achar esse aqui. Aí eu vou observar, ó. Esse valor aqui, ó, é maior que esse. Não serve. Esse valor aqui é maior que esse aqui, ó. Não serve. Esse valor é maior que esse, não serve. Esse aqui, ó, ele é o que? Menor que o valor do erro estipulado. Então aqui eu paro. Logo, quem vai ser a minha raiz? A minha raiz vai ser esse último valor aqui, ó, de x, 0,8771. Então aqui estaria a solução da minha questão. Qual seria a outra maneira de fazer isso aí na calculadora, que seria mais rápido? Então vamos lá. Deixa eu parar aqui. Então, o que eu posso fazer na calculadora? Notem, eu vou olhar só para essa linha aqui, ó. Eu vou olhar só para essa linha aqui em cima. A princípio eu só vou pegar a função e o chute. Então olha só. Primeiro passo. Na nossa calculadora, aqui lembrando bem que eu estou trabalhando com a Cássio. Cássio FX alguma coisa. Tá, os padrões são bem parecidos. Na Cássio eu tenho uma tecla aí, STO. Essa tecla aqui, ó, STO, ou ela vai estar na própria tecla ou acima dela. No caso da minha calculadora, ela está aqui, ó, acima. Para acessar essas funções acima aqui tem a tecla Shift. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Como eu vou ficar mudando direto esse valor de x aqui, eu vou trabalhar com uma constante, que seria a letra A.
Então primeiro eu vou salvar o valor do chute, ó, 0.9, Shift STO, aí aperto lá, ó, onde está a letra A. Quando eu apertar vai aparecer isso aqui na tela. Na informática quer dizer que o A recebeu o valor 0.9. Feito isso, eu vou digitar a minha função, ó, raiz seno, agora eu vou chamar a letra A, alfa A. Vai aparecer isso aqui na tela. Quando aparecer isso na tela, eu aperto o sinal de igual. Eu já estarei com este valor aqui, tá? Claro, na nossa máquina vai aparecer mais do que 4 dígitos aqui. Mas para nossa precisão, ó, se ele está com 3 casas aqui, ó, eu vou colocar só mais uma aqui, tá? Para ter precisão de 3 dígitos. Então na representação no papel eu boto 4 casas. Feito isso aqui, cheguei nesse valor. Eu não preciso ficar digitando esse cara, ó. Eu vou apertar Shift STO-A. Aí a máquina vai piscar. Ela vai piscar e vai aparecer na tela isso aqui, ó. Vocês vão conseguir observar que vai aparecer raiz seno A. Ó, A recebe esse resultado aqui. Aí é só ficar apertando igual. Quando eu apertar igual, ó, eu vou chegar nesse valor. Apertei o igual de novo, eu vou chegar nesse valor. Apertei o igual de novo, vou chegar nesse valor. Ah, professor, como eu vou saber quando eu devo parar? Simples. Aqui não são 3 casas? Você vai olhar para as casas aqui, ó. Quando os dígitos aqui estiverem iguais, ó, 3 dígitos iguais, você para. Isso aqui já é teu resultado. Tá? Então isso aqui é um macetezinho para calculadora. Pode-se fazer assim ou substituindo cada valor. Das duas maneiras você vai chegar nessa solução aqui. Então esse aqui, galera, é o método de iteração linear. Linear porque eu tenho uma equação da reta que vai trabalhar com uma outra função para chegar na minha solução. Ah, mas pô, se eu tenho como descobrir a função ou a raiz com outros métodos, por que eu utilizo isso aqui? Normalmente quando a gente utiliza métodos de iteração linear, o método de Newton, da secante, que vocês vão aprender futuramente, esses métodos são para funções transcendentais. O que seriam funções transcendentais? São funções que a gente não tem raízes. Ou seja, ela não corta o eixo, ela se aproxima do eixo, mas não toca nele. Ou seja, nunca vai ser igual a zero, vai tender a zero. Para essas funções aí que a gente utiliza esses métodos. Mas para a gente trabalhar com vocês explicando e tudo, a gente tem que trabalhar com funções que tenham raízes, que é só para validar o método mesmo e ver a utilização do mesmo. Beleza, galera? Então na próxima aula aí a gente vai ver o outro método. Um grande abraço.